noite, pessoal. Estamos aqui direto do nosso stand na Silicon Valley Web Conference da Startse. Aqui estamos representando o grupo Build Vita. Vamos falar um pouquinho sobre Virei PO. E agora? Então, para começar, para a gente dar uma introduzida, quebrar um pouquinho desse clima sério da discussão de Virei o PO, a gente já vai começar ali diferente. A gente já vai começar com um teatrinho. Bom, então vamos fazer uma simulação aqui, vamos encarnar os atores aqui, onde a gente tem um cenário de um cliente que vai fazer um pedido, algo que é comum no dia a dia do PO. Então, a gente vai ter aqui a Karine representando o cliente e aqui a gente vai ter o Vitor Jorge também representando o pasteleiro. Vamos lá, Karine. Olá, eu queria fazer um pedido. O que a senhora quer, moça? Só um minutinho que eu vou aqui atender o celular. Pastel, né? Tá ok. Passou um tempinho, o que acontece? Oi, eu vim buscar o meu pedido. Tá aqui seu pastel. Mas eu não queria pastel, eu queria coxinha. Moça, a senhora atendeu do celular, eu falei pastel, né? A senhora fez assim, então eu achei que era pastel. Não. A senhora não pediu coxinha. Mas eu queria um pastel. Então tem que falar, né, minha digníssima? Tá dando merda, né, meu filho? Bom, a gente fez essa encenaçãozinha aqui só para dar uma quebrada e mostrar um pouquinho assim do que tem acontecido muito no dia a dia de muitos projetos, no dia a dia de desenvolvimento de software, enfim, coisas que acontecem bastante por aí. E aí a gente traz esse cenário aqui, esse cenário de, poxa, o cliente fala assim, eu quero tal coisa, e ele nem consegue explicar, ele nem explica direito e sai, e a gente tem alguém lá, tem que entregar, porque depois ele só chega pedindo o resultado. Então, beleza. O que a gente traz com isso? Poxa, virei PO, e agora? Eu tenho que quebrar esse problema, eu tenho que quebrar essa dinâmica de que o cliente chega e faz um pedido e eu tenho que adivinhar e entregar, mesmo sem todo o brief, sem todo o entendimento, tá? Então, para começar, eu gostaria que todos se apresentassem aqui, então eu vou começar me apresentando. Eu sou o Herbert, sou Scrum Master no Labs de Inovação aqui do grupo Build Vita. Temos aqui, estamos em expansão na área de inovação aí com vagas, inclusive, para desenvolvedores, para POs, para Scrum Masters, para designers. Então, estamos expandindo aqui bastante. Às vezes nos perguntam, poxa, mas desenvolvimento numa incorporadora, numa construtora? E aí a gente vai entender um pouquinho mais para frente por que existe tudo isso, tá? Então, como falei, sou o Herbert, acredito que a agilidade vem para contribuir aí para o desenvolvimento de produtos digitais. Olá, pessoal, eu sou Karine Flauzino, Product Owner aqui também da Nave. Acabei de lançar aí o novo portal do cliente, Conecta Build e Vita Fácil, vou falar um pouquinho depois. E acredito muito que a comunicação é uma das principais armas para o sucesso. Fala pessoal, meu nome é Ítalo, também sou um PO aqui do Labs de Inovação da Nave, de um produto digital que é o Bolso Virtual. E, repetindo a frase da live de ontem aí, para mim o óbvio sempre precisa ser dito. Boa noite pessoal, eu sou o Vitor Jorge, PO mais recém-ingressado aqui na Nave e atualmente eu estou como Product Owner na squad do novo sistema de vendas. Eu sou a Ana Catarine, na verdade eu não sou da Build, eu sou externa, então eu sou Agile Master na eClinic, que é uma empresa de desenvolvimento de software para a área da saúde. E uma coisa que eu acho sobre agilidade é que ela é mais do que fazer rápido, mais do que metodologias para tornar o desenvolvimento mais fluido. Ela é uma desmistificação da forma como se trabalha. Então, ela é uma revolução no modo de trabalhar do dia a dia na companhia como um todo. E ela precisa ser desmistificada. Show de bola, gente. E aí, como parafraseando o Ítalo, né, o óbvio precisa ser dito. E aí, o que é PO? O que é squad? Então, a gente já citou essas coisas aqui. Depois a gente dá uma introduçãozinha ali sobre agilidade, que a Ana também mencionou aí. Mas e aí, gente? O que é PO? Quem pode contribuir aí?
Bom, pessoal, o PO, ele nada mais do que a pessoa que vai levar as informações da área para dentro da tecnologia, né? A gente passa por vários conflitos e eu falo que o PO é quase um malabarista, né? Porque ele tem que resolver vários conflitos da melhor forma possível e no menor tempo possível. Então, eu passei aí agora por um lançamento. Então, eu pude ver também a importância da priorização. Muitas vezes o cliente vem, assim, até mesmo desesperado e tudo é urgente, e aí cabe ao PO acalmar os ânimos, né, analisar e fazer essa priorização das atividades mais importantes. Bacana. Ítalo, quer comentar um pouquinho aí sobre o papel de PO? Eu concordo que às vezes ser PO parece que você está equilibrando. Todo mundo já viu aqueles caras que equilibram vários pratos naqueles pauzinhos, tá? É tipo isso, gente. É que nem você equilibrar diversos pratos ao mesmo tempo. Acho que além do priorizador, que nem a Karine falou, o PO é muito do comunicador e o resolvedor, né? Porque ele não desenvolve em si, mas ele precisa estar sempre presente ali para trazer a prioridade, comunicar aos envolvidos e, muitas vezes, resolver os problemas, que, na maioria dos casos, problemas de comunicação, outras vezes, simplesmente algum entendimento ou até estabelecimento de requisitos e também prioridades, né? Eu acho que fazendo um paralelo ali no teatro, né, da coxinha, era uma pastelaria, e aí a pessoa falou que queria um pedido e ela queria coxinha. Era uma pastelaria, será que aquela pastelaria vendia coxinha? E será que, dado que ela não vendia coxinha, valia a pena ela fazer um certo esforço para vender coxinha e atender essa cliente? Ou é um ponto fora da curva? Então, acho que o PO tem uma parte muito importante nisso também, conseguir enxergar esse valor e conseguir enxergar para onde caminhar e o que vale a pena. Gostaria de fazer uma contribuição aí, né, nessa fala da Ana. A gente tem aqui até dentro da nave uma das nossas premissas seja apaixonado pelo problema e não pela solução. Então, levando essa premissa em consideração, qual que era o problema real do cliente? Era que ele queria uma coxinha ou que ele queria um pastel? Na verdade, o que ele queria era matar a fome. Talvez poderia existir outra solução. Legal, muito bom essas contribuições do PO. Agora eu queria contribuições para explicar para o pessoal aí o que é uma squad. Bom, acho que eu posso começar aqui, depois vocês vão me fazendo as respectivas contribuições, né? A squad nada mais é que o time de desenvolvimento, composto aí pelos programadores back e front, de back e de front, né? Além de uma pessoa ou mais também responsável pelo design. Então, todas as pessoas da equipe que realmente ficam responsáveis por transformar a ideia do produto inicial em algo realmente tangível e palpável, né? Eu acho que falando um pouco mais na verdade, fazendo um paralelo com a atuação do PO, eu acho que o PO ele é muito mais do que o gerenciador do backlog e o construtor das histórias de usuário, né? Ele é quase um intérprete e comunicador entre todas essas peças que estão inseridas nessa realidade da construção de um produto digital, que na verdade é o idealizador, o cliente, né? Os desenvolvedores e também o time de design, que na prática, na teoria, né, são pessoas que não falam a mesma língua, e aí a gente tem o PO como peça central e a cola entre todos esses stakeholders aí, né? Muito boa a sua contribuição. Ana, quer contribuir também? Eu acho que uma observação sobre as squads também que é importante, que a ideia é que elas sejam multidisciplinares, igual o Vitor Jorge falou, tem pessoas back-end, front-end, em alguns casos a empresa ela não trabalha com essa divisão, hoje em dia é um pouco mais raro, mas tem empresas que trabalham com full stack, mas a ideia é que essas squads sejam multidisciplinares, justamente com o princípio de que cada um vai poder contribuir da sua forma dentro do time.
e cada um vai ter uma bagagem diferente para trazer algo legal e inovação para o time. Show de bola. Bom, a gente falou aí de squads, falou de times multidisciplinares, front-end, back-end. Para parte do pessoal aí deve ser estranho ouvir isso daí. Então, para a gente entender um pouquinho disso, são especialidades dentro do desenvolvimento de software. Então, ao invés de ter setorizado essas especialidades, coloca todo mundo junto, cara. Você cria uma sinergia, você entrega algo muito bom no final. Esse é o conceito de squads. E aí a gente tem a figura do PO, que é o Product Owner, que é o equilibrador de pratinhos, é o cara que olha para negócio e transforma isso numa visão de produto. E aí, beleza. Mas tudo é flores nesse cenário? Virei PO. Quais são as dores que eu encontro aí? Eu gostaria que vocês contribuíssem com as dores que vocês têm. Uma dor assim que eu sinto bastante, que a gente vai evoluindo, né? Eu acho que cada um tem mais facilidade em um ponto. Mas uma dor que eu sinto bastante é passar a estimativa de uma determinada atividade para o cliente, considerando a maturidade do time. Então, muitas vezes, na hora do time estimar isso, até mesmo macro, eles não sabem muito como se desenvolve uma determinada atividade. Então, muitas vezes, dependendo da maturidade do time, essa estimativa ela não é tão assertiva. Então, a gente tem que ir por meios, até ajudando com a presença do System Team, ajudando o time também a eles ter essa maturidade para conseguir estimar e a gente dê uma resposta mais assertiva para o cliente. Só para o pessoal aí de casa entender um pouquinho melhor, o que é esse System Team aí? Na verdade, é um grupo de apoio, né? São pessoas referências naquelas especialidades que olham para a estratégia e também dão um suporte caso aperte alguma coisa. Poxa, a gente está com dificuldade na tecnologia XPTO. Espera aí, tem quem do System Team pode ajudar? Tal pessoa que é especialista nisso, vai lá e colabora. Mas digam mais aí das dores de vocês, pessoal. Karine falou um pouquinho das delas, estimativa. O que mais tem por aí? Olha, eu acho que a dor também, assim como a Karine falou, é algo que varia com o estágio que você está, né? Eu cheguei de cara com muita inexperiência em uma função que eu nunca tinha feito e um produto que estava prestes a ser lançado. Então, a minha principal dor no começo era me adaptar a toda a temática e comunicação que envolvia desenvolvimento, né? Entender, até eu mesmo entender o que era todas aquelas coisas que não eram do meu mundo, né? Depois, a principal dor virou isso que vocês viram hoje, que era não ser pasteleiro, né? Não anotar pedidos e realmente entender o problema do cliente, anotar da melhor forma, como se você fosse realmente solucionar ele e estressar ao máximo, entender tudo, o que ele precisa, o que podemos solucionar, oferecer, ver se dá certo, aí a gente produz, desenvolve, né? E hoje a principal dificuldade minha é equilibrar sustentação e desenvolvimento. Posso dizer que é uma dificuldade até da nossa squad aqui, que exige bastante maturidade, principalmente com estimativa, como a Karine apontou. Bom, diferentemente dos pontos que o Ítalo e a Karine colocaram aí, a minha realidade talvez esteja mais próxima a do Ítalo, porque eu nunca tinha exercido o cargo antes, mas sempre tive muito interesse e já havia trabalhado antes com gestão de projetos, mas nunca com uma metodologia ágil, né? Então, hoje a minha principal dor, isso é uma questão muito, acredito que não pegue tanto para a realidade da minha squad, porque eu tenho um time técnico realmente que me dá embasamento. Eu acredito que se eu fosse um PO chegado aí, né, sem maturidade e com um time técnico também júnior, eu acredito que essa dor seria muito mais latente, mas sempre que eu não consigo enxergar algo, não tenho a visão técnica, eu digo para eles, eu confio totalmente em vocês para me dar a resposta técnica, me dar o melhor caminho técnico. Então, é uma coisa que eu realmente ainda tenho que trabalhar para entendê-los de uma forma mais assertiva, né? O Ítalo está com a mão levantada aí.
Só queria trazer um ponto que eu percebi que eu trouxe termos que talvez nem todo mundo esteja acostumado ou conheça, que eu disse da sustentação e o desenvolvimento. Basicamente, pessoal, sustentação é depois que você lança o produto, acreditem, vai dar merda, vai dar problemas. Então, nenhum produto é imune a problemas, por mais que vocês viram, vão ter N situações que vocês não pensaram. Não existe 100% de certeza. Então, a sustentação é você lidar com esses problemas sem causar dor, sem atrapalhar o usuário final, né? E o desenvolvimento, porque você sempre continua, é um produto, não é um projeto que tem uma data limite certa. Então, você continua trazendo novos desenvolvimentos, novas possibilidades, novas funcionalidades. Isso tudo você tem que... Aí é mais um item que vocês têm que equilibrar nos pratinhos aí. Tá dentro do que eu disse bastante no início também, né? Que às vezes o cliente vem, tudo é urgente. Isso daí precisa para ontem. Então, principalmente na sustentação, eu vejo que a gente tem que ter essa análise e ter muito forte a comunicação clara e assertiva com o cliente para essa análise e essa priorização ser feita e um planejamento, né? Para a gente também não acabar com as melhorias, equilibrar a sustentação e a parte das melhorias de desenvolvimento. Acho que um papel muito importante do PO é ser realmente um aglutinador e um alinhador de expectativas, né? Como eu disse antes, ele é ao centro de várias figuras diferentes aí, né? Então, o tempo inteiro você tendo que conversar, tirar dúvida e, ao mesmo tempo, alinhar a expectativa de todas essas peças aí nesse grande tabuleiro, né? Bom, do meu lado, assim, hoje eu não atuo como PO, né? A pergunta, no caso, seria sobre as dificuldades de PO, mas eu já atuei como PO até o ano passado, então faz um ano que eu mudei um pouco de área, mas continuando dentro da agilidade. E a dificuldade maior que eu tinha e que eu continuo tendo até hoje é o entendimento de uma corporação inteira sobre agilidade. Porque no momento em que a gente começa a desenvolver, até juntando o ponto que a Karine falou, ela falou sobre as estimativas, os prazos, a corporação e a organização inteira tem que estar atenta e ciente do que é o ágil, como que a gente caminha, porque com isso a gente consegue deixar tudo bem transparente, né? Então, por exemplo, essas demandas voadoras, tudo é prioridade, saber dizer não é uma das funções do PO, assim, saber falar não para o usuário é algo muito importante e, a princípio, isso muitas vezes vai ser interpretado como ele não quer fazer para mim alguma coisa. A pessoa não está fazendo o que eu estou querendo que ela faça. Mas não, ela está querendo entender o que você precisa para realmente fazer o que você precisa e sustentar a sua necessidade. Então, eu acho que é mais essa questão de entendimento e cooperação como um todo, porque não só dentro da equipe de desenvolvimento, não só dentro daquele fluxo de processos e trabalhos, mas dentro da corporação vão ter cobranças do tipo prazo, quando vai me entregar isso. Isso tudo tem que vem de um aprendizado, de que tudo na agilidade ela vem aos poucos, né? Você observa tendências e você trabalha com tendências. E isso tudo é uma visão de corporação como um todo. Então, essa colaboração de todos é a parte que mais importante e a mais sensível também. Bacana, pessoal. Várias dores aí, hein? Como podemos ver, assim, o dia a dia existe bastante desafio, né? E aí eu queria aproveitar que a última que falou é a Ana. Quem é a Ana? Ela falou que ela se apresentou, ela foi a única que falou que não era aqui do Grupo Build Vita, que não é da nave. E aí, Ana, conta um pouquinho por que você está aqui e por que você tem esse envolvimento conosco. Pode dar spoiler aí no tal de um diário? Na verdade, assim, como um todo, a agilidade, ela prega a colaboração, ela prega pessoas acima de processos, e isso faz com que pessoas que trabalham nessa área peguem essa colaboração entre si. Então, não importa qual a minha empresa, eu tenho algo que eu posso ajudar outra pessoa, e essas outras pessoas têm muitas coisas também para me ajudar e para colaborar no dia a dia. Então, a gente busca manter esse alinhamento próximo, principalmente eu e o Herbert há muito tempo que a gente já se conhece, e com isso ele me convidou para fazer parte do diário de bordo, que ele vai explicar
um pouquinho mais para vocês, que foi uma iniciativa super legal da Build, e eles queriam algumas visões externas, algumas visões de outras pessoas e também de outras dores que outras companhias têm. Então, eu fui chamada para participar desse projeto. Muito bom, Ana. Antes de eu passar a palavra aqui, eu queria então fazer uma breve introdução de como foi isso, o que foi esse processo, né? Como a gente viu, existem muitas dores, e aqui a gente está falando de um pessoal recente na função aí no papel de PO, né? E o PO, aqui, aliás, antes de falar de PO, aqui a gente fala de pessoas, a gente acredita muito nas pessoas, por isso a gente não tem problema de contratar pessoas para a gente formar. Porém, a gente esbarra uma série de dificuldades e aprendizados. E aí, qual foi o caminho que a gente notou que a gente poderia crescer e contribuir melhor? A gente poderia criar alguma base, algum framework, algo visual, que a gente pudesse ter todas as fases. E, na verdade, quando a gente fala de agilidade, a gente não está falando num modelo que eu termino isso, começo esse outro, mas eu saber quais ferramentas técnicas eu posso utilizar em cada etapa. Então, a gente acredita muito nas pessoas, a gente acredita na colaboração, por isso que a Ana está aqui colaborando conosco. Nós gostaríamos que vocês colaborassem conosco também. Então, estamos disponíveis aí no LinkedIn, procura Herbert Miranda, Vitor Jorge, Karine, Ítalo, Ana Catarine, que aí a gente pode trocar uma ideia, até vocês podem fazer parte desse movimento nosso aqui. Só para vocês entenderem um pouco, a gente está numa fase que a gente construiu uma base do diário de bordo, a gente já começou a operacionalização dele. E aí eu vou passar um pouco a palavra aqui para a Karine contar um pouquinho o que a gente tem aí, Karine, no diário de bordo. Então, pessoal, primeiro eu queria confirmar, tá todo mundo vendo minha tela, né? Estamos sim. Fechou. Gente, o diário de bordo, aí como o Herbert deu uma introdução para a gente, ele é um guia tanto para as POs que nunca atuaram na área, como para POs que já atuam, mas querem aí um direcionamento, precisam de algum direcionamento em uma determinada fase ou geral. Como vocês podem ver aqui, a gente dividiu esse diário de bordo em etapas, né? Então, aqui a gente tem a etapa de processo, escopo, prazo, cronograma, desenvolvimento e entrega. Como funciona, né, cada uma dessas etapas? Então, em cada uma dessas etapas, a gente tem ações. Então, o que eu preciso, pegando aqui de base o processo, o que eu preciso para entender o processo aí de uma área? Eu preciso fazer reunião, eu preciso acompanhar a rotina. Ele traz também as técnicas, aqui a gente tem a legendinha. Então, quais técnicas eu posso fazer para facilitar esse entendimento do processo da área? Eu posso utilizar um método 4x4x4, a matriz de stakeholders. Então, ele traz também técnicas que facilitam essas ações. Eu tenho as análises, né, a serem feitas em cada uma dessas etapas, e eu tenho o entregável. O que é esse entregável? O que eu preciso para que, no exemplo, mudar da fase de processo para a fase de escopo, por exemplo? Eu preciso saber os dores e ganhos da área, eu preciso ter um mapa de funcionalidades, eu preciso ter o grau de impacto de cada uma dessas melhorias. E é importante também falar, pessoal, que isso não é uma receita de bolo. Então, a gente tem squads de diversos tipos, diversas formas. Então, não é uma receita de bolo. Inclusive, eu queria mostrar aqui para vocês, rapidinho, que a gente estipulou as premissas desse diário de bordo. O que são essas premissas? Então, o diário, ele tem que ser colaborativo. Então, a gente chamou aí a Ana para colaborar. Na fase de processo, a gente chamou o time de produto, chamamos designers, o System Team, que o Herbert já explicou aí os termos. A gente quis envolver todo mundo, para todo mundo contribuir no guia, né? E a gente ter a visão, o melhor de cada um, para a gente colocar dentro do nosso guia. Pensar, como eu disse, num PO que nunca atuou no papel. Então, se o PO nunca atuou no papel, como a gente pode direcionar ele para o entendimento do processo? Trazer uma jornada, como o Herbert disse, às vezes não é linear, essa jornada não é linear, porém a gente traz ela simples e visual. Então, a gente tentou fazer isso mais visual e menos textão, né? Menos burocrata. Como eu disse, também não ser uma receita de bolo e ser um framework. Então, a gente traz aqui essas especificações, como eu disse, ações, técnicas, análises, entregável de cada uma dessas etapas, de cada uma parte desse processo. Muito boa contribuição, Karine.
Como podemos ver aí, então, e a Karine reforçou bastante porque a gente fala muito disso, não é uma receita de bolo, a gente quer trazer uma base, a gente quer que os novos colaboradores que entrarem aqui, tipo, nos novos POs, tenham uma base, não fique tão perdido. A gente já passou por uma fase perdida, pô, vamos colaborar com os próximos. E aí a gente fala muito, e isso vem dentro da nossa causa justa aqui do Grupo Build Vita, que é impactar positivamente as pessoas e o ecossistema. E quando a gente está falando de ecossistema, a gente não está falando somente o nosso ambiente, somente o mundo da incorporação ou somente a nossa própria empresa. A gente está falando do mundo como um todo. Então, até alinhado com essa nossa causa justa aqui do grupo inteiro, a gente traz isso daqui, a gente está disposto a abrir isso daqui para vocês. Quer trocar mais uma ideia? Quer aplicar? A gente vai ajudar também, porque a gente quer impactar positivamente todo o ecossistema. A gente acredita que gerando evolução, não somente nossa, mas de outras pessoas, de outras empresas também, a gente vai ter cada vez mais democratização da moradia, a gente vai conseguir entregar produtos melhores, a gente vai conseguir evoluir junto. Pode falar? Alguém? É que eu acho que toda essa questão, Herbert, a gente preza, e a Ana e a Karine falaram muito bem isso, por realmente ser uma coisa bastante colaborativa, porque isso tudo é resultado da nossa realidade. Foi o que a gente viu, foi o que a gente viveu. E pode ser que a realidade das outras pessoas, de outras empresas aí, seja completamente distinta. E todos esses aprendizados que esses terceiros tiveram, a gente consegue engrossar aí, muito mais o nosso conhecimento, construir uma coisa realmente mais parruda aí e que sirva para outras pessoas também, porque por enquanto isso não tem como a gente fugir, mas por enquanto está bem enviesado isso, porque é a nossa realidade. Mas mais uma vez não quer dizer que é enviesado que seja errado para a gente. Eu acho que isso tudo foi um trabalho fantástico de realmente colocar no papel. A gente realmente chegou ao entendimento de que agora nós temos um framework, nós temos algo a seguir, algo para nos dar embasamento, que antes não tinha. Então, esse ganho já é exponencial. Exatamente. Vocês vão me ouvir falar muito aqui sobre como não existe bala de prata, não existe a receita de bolo ideal, né? Assim como eu falei ontem, que o Scrum não é a bala de prata, não resolve todos os problemas, tem os seus gargalos, e nisso você não precisa trabalhar com isso há 10 anos para você perceber. Em 6 meses de trabalho você percebe isso. Porque você vai ver que mesmo no Scrum, há não só a dificuldade de entender, como a dificuldade de trabalhar com e de trabalhar certo, né? Então, assim, esse diário de bordo, ele é consequência, todo o processo de formulação dele de novo, trazendo o assunto de ontem, é um diário de bordo que os POs de um produto digital de uma imobiliária, de uma empresa, né, construíram, né? Então, a experiência compartilhada é entre nós e a Ana Catarine, né? Há muito a ser quebrado, essa bolha precisa estender, está muito fechada ainda em nós, mas é uma iniciativa muito boa, porque para o próximo PO que vai chegar amanhã, ele já vai ter uma base que eu não tive, que o Vitor Jorge não teve, que o Herbert não teve no primeiro trabalho dele, Karine não teve, Ana não teve. Então, ele vai trazer uma sustentação boa para você começar essa sua atuação como PO. E, de novo, PO em um produto digital, né? Que a gente levou muito esse papo ontem, de POs em produtos físicos ou PO em serviços e outras esferas a não ser de produtos, né? E também muito importante que esse diário de bordo, ele é primeiro que válido para esse contexto, né? Então, não só a empresa, mas o contexto em que vocês estão hoje em dia, desse crescimento, pessoas novas ingressando, sem ter tido base e tudo mais, mas também porque isso vai evoluir, né? A ideia é que esse diário de bordo continue por pouco tempo desse formato e ele continue evoluindo constantemente, cada vez trazendo mais para perto da realidade de vocês e servindo de guia não só para o pessoal que for entrar dentro da área de PO, mas também
para o pessoal que está interessado na área de produto entender um pouquinho como funciona, quais as ferramentas, numa hora de dúvida, conseguir pesquisar algo interessante e buscar uma toolkit ou uma ferramenta que eles achem necessária. Então, é constante evolução, assim como a ideia do Agile no desenvolvimento de sistemas. Muito boa a contribuição de vocês, hein, pessoal? E aí, a gente, como já mencionado aqui, estamos dispostos a ouvir vocês, a apresentar para vocês, a gente discutir e fazer a versão 2, 3, 4, 5.0, porque é um documento vivo. Vitor Jorge, eu ia mudar aí a temática, mas você quer contribuir? Então, eu ia só fazer realmente um complemento ao que a Ana falou, que provavelmente é quase certo, a gente espera que aconteça, o surgimento de outras versões mesmo, né? E eu acho que as versões vão dizendo um pouco da senioridade que os POs daqui de dentro têm. Então, acho que para a gente também serve muito de balizador, para ver como que todos os POs estão. Então, acho que é uma excelente balança aí, né? Mas, obviamente, não quer dizer que surgiu uma outra versão que a anterior vai para o lixo, né? Ela vai, com certeza, vai ser usada por POs mais júniores e tudo mais, e assim por diante, né? Hoje, talvez a nossa dor, espero que não seja a dor de um PO sênior, né? Exato. Bom, vou fazer um gancho lá no início, a gente já está caminhando aqui para o final, a hora passa voando aqui, daria para discutir bastante coisa, seria melhor ainda se a gente conseguisse o pessoal aqui falando junto com a gente. Mas caminhando aí para o final e fazendo um gancho lá no início, a Ana mencionou, poxa, a gente precisa do ambiente alinhado com a agilidade, saber que a agilidade está falando muito de tendência, de entregas, está falando de entrega de valor, sem buchitismo. Entrega de valor é entregar algo que resolva realmente a dor e não quer dizer que é algo enorme, cara, algo simples. Sair daquela visão, né, de, poxa, tem que ser projeto, tem que ser um cronograma fixo, imutável. A gente sabe que daqui 3 anos a gente vai ter esse software aqui que vai resolver o nosso problema. Poxa, daqui 3 anos um software que vai resolver um problema que é de hoje, que talvez daqui 2 meses não seja o mesmo problema. E aí eu queria jogar aqui, então, colocar aqui no fogo cruzado aqui, produto versus projetos. E aí, são antagônicos, se conversam? E aí, qual que é a visão de vocês aí? Eu acho que não existe ou ágil ou tradicional, né? Eu vejo muito que isso se complementam, depende da situação que a gente está passando e da pessoa que a gente está, do cliente que a gente está envolvendo, né? Então eu vejo muito que às vezes as pessoas falam, não, tem que ser só ágil, não, tem que ser só tradicional. Eu não acredito no só. Eu acredito que elas se complementam e que a gente tem situações, diversas situações, para a gente usar cada uma delas. E aí, pessoal, mais alguma contribuição, Ana? Eu acho que do mesmo jeito que o agilista, que alguém que trabalha aqui, por exemplo, na nossa posição, reclama que às vezes o cliente quer muita certeza e desenvolvimento é um ambiente de muita incerteza, as pessoas que pregam o ágil também adoram falar que ele resolve tudo, porque todo mundo quer ter uma certeza. Acho que uma das maiores lições que trabalhar com ágil me trouxe, apesar de que eu tenho muito a evoluir com isso ainda, não estou falando aqui como uma autoridade, muito pelo contrário, como alguém que não tem enviesamento e está chegando e vendo isso pela primeira vez, é que a certeza é algo que ninguém tem. Tipo assim, tudo parece conversa filosófica, né? Mas tudo é impermanente, não tem certezas. E realmente vocês vão ter projetos atrás de projetos dentro de um produto. Aí, respondendo a pergunta do Herbert, vocês vão ter projetos para lançar versões do produto, né? Você vai ter N coisas dentro de um produto. O ciclo de vida de um produto é algo muito grande, gente. É até além da minha compreensão de ficar falando aqui, mas é muito maior, né? O projeto é uma coisa muito mais visão clara, direcionado, começo, meio e fim, é algo que muita gente prefere,
porque traz uma visão de mais segurança, porém, conforme mais tempo ele tem, mais os erros acontecem e mais imprevisível fica. Eu acho que fazendo um paralelo aí, o produto ele está mais próximo a um framework e o projeto está mais próximo a funcionalidades, né, coisas assim. E como o Ítalo mesmo falou, não tem receita de bolo, não tem certo ou errado. Acho que até hoje eu nunca trabalhei com Scrum puro. Scrum é uma só das ferramentas das metodologias ágeis. Todas foram adaptadas, por quê? Porque a gente parte do Kaizen, que é a melhoria contínua. Então, para ter melhoria contínua, a gente parte do que a gente tem. E fazer essa evolução, muitas vezes, é melhor do que fazer uma revolução. Então, supondo que eu trabalho numa empresa onde tem uma metodologia antiga, né, um modelo cascata, algo assim, funcionando. Ele está funcionando. A empresa está se sustentando. Então, quer dizer, beleza, a gente está tendo alguns pontos aqui, mas como a gente melhora esses pontos? Não quer dizer que a gente tem que fazer uma revolução daqui para frente. E agora é tudo Kanban, agora é tudo Lean, agora é tudo Scrum. É muito da necessidade e também do contexto, né? Então, as coisas mudam muito rápido. E é justamente essa a ideia de conseguir se adaptar de forma rápida para que você consiga atender o seu cliente, o seu mercado da melhor forma possível, né? Então, muito do que vocês falaram aí, que é completamente verdade, é no tempo de duração para o desenvolvimento aí de um produto, né? Ele é diferente do projeto, é uma coisa extremamente longa, passa por várias fases, o gráfico de construção de um produto é bastante interessante, acho que foi até erro nosso não trazer aqui um gráfico aí para diferenciar um e outro, né? Mas acho que voltando para a pergunta inicial do Herbert, eu acho que não são coisas antagônicas, e aí a gente cai até um pouco na definição e no conceito da sprint, que a sprint nada mais é de que um projeto extremamente curto, em que nela você tem todo o processo de planning, depois, antes da planning, obviamente, você já tem quais são os atributos, quais são os cards lá do backlog do PO que você vai passar para o time desenvolver, e o time tem que desenvolver em um período de tempo determinado, só que em comparação com um projeto todo é algo muito mais curto, mas que o real sentido é já ir gerando entregas. Então, dentro do produto, qual que é o direcionamento dessa conversa? Que dentro do produto a gente tem vários projetinhos, várias coisas que vão acontecendo que fazem ele ter essa duração tão longa, né? Show de bola. Excelente as contribuições. Então, assim, por hora a gente tem unânime aqui que não são questões antagônicas, mas elas se complementam, elas se conversam. Eu falando como agilista, defensor da agilidade, acredito que quando a gente vai trazer questões de projetos, a gente tem que ter cuidado. Um dos valores ágeis, ele fala de responder a mudança mais que seguir um plano. Se a gente trouxer um cronograma que é fixo e imutável, a gente está afetando esse valor. Bom, então, já aproveitando essa menção aí com a agilidade, deixo o convite aqui para vocês. Amanhã estarei aqui também, a Ana também participará dessa live às 18h30 para a gente falar, ágil não é rapidinho. E aí, será que ágil não é rapidinho? E depois ainda, às 8h45, estaremos aqui também falando dos produtos digitais aqui do Labs de Inovação do Grupo Build Vita. Então, aproveito esse último minuto aqui para encerrar e agradecer a participação de todos. Fiquem atentos aí, vão ter mais palestras ótimas hoje ainda aqui no nosso stand. Um grande abraço aqui do Herbert. Até mais, pessoal.